abrir o véu da coragem e olhar para dentro de mim. Se renascer é a grande viagem, aprendizado que não tem fim. Escutar sentimentos, afinar a intuição, buscar meu crescimento, abrindo as portas do coração. A criança que já fui, hoje não sou mais. Um adulto me tornei e perdi a paz. Se desejo me encontrar, hei de resgatar em mim a criança interior, luz que aquece sem cessar e faz brilhar meu dom singular. Como filho de Deus, completo e de seguir a vitória da luz sobre a sombra em mim. A vitória da luz sobre a sombra em mim. A vitória da luz sobre a sombra em mim. Tudo bem, amigo? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, estamos no ar, tudo correu bem. Estamos iniciando mais um domingo de trabalho pela manhã no nosso Rondônia Espírita, a nossa atividade da Federação Espírita de Rondônia. Dessa vez, aproveitando para conhecer, pelo menos virtualmente, pela primeira vez, o nosso amigo Marco Antônio Maiuri Miranda, uma pessoa com larga experiência do campo da exposição espírita. Pelo que sabemos aqui, Marco nasceu em berço espírita, teve a sua mediunidade já manifestando-se pela primeira vez aos 5 anos, como o tratamento espiritual que tantos de nós já experimentamos, né? Teve essa situação equilibrada, tranquilizada, e voltou a se manifestar aos 18. Atua hoje como médium, como divulgador da doutrina, tanto no Brasil quanto no exterior, já há mais de 36 anos. É uma experiência muito grande que nosso amigo tem. É dirigente do Núcleo Espírita Meditação e Caridade em São Paulo, né? E a sua mediunidade tem sido aplicada em auxílio aos que necessitam, como assim deve ser a mediunidade de todos aqueles que vivem a mediunidade com Jesus. Seja bem-vindo, meu amigo Marco, é um prazer conhecê-lo. A Rondônia o recebe de braços abertos e estaremos juntos aí na nossa transmissão pelos canais do YouTube, do Facebook e pelas nossas parceiras amigas que fazem a retransmissão deste programa, né? Eu agora de cabeça não consigo me lembrar de todos os nomes, mas a todas elas agradeço, sei que são várias que estão conosco nesse esforço de divulgar a doutrina. E se você, antes de qualquer coisa, quiser acrescentar algum esclarecimento na sua apresentação,
o espaço é esse, antes que nós possamos aí iniciar a nossa prece, já que eu não vou nem fazer a leitura, porque o vídeo apresentado e escolhido equivale a uma leitura de abertura e de preparação de ambiente. Lindo vídeo. Verdade. Nós agradecemos muito a oportunidade de estar juntos com vocês, queridos amigos de Rondônia, já pela segunda vez que nós estamos, e com muito agradecimento a Jesus por essa oportunidade. Que bom, Marco. Então, eu estou tendo a oportunidade de conhecê-lo, de dirigir o trabalho hoje. Que legal. A nossa amiga Naira está também aqui embaixo de novo, mais uma vez, com a graça de Deus, nos ajudando aí na linguagem dos sinais, para que todos nós possamos, inclusivamente, participar desse evento, não é isso? Então, vamos à prece de abertura dos nossos trabalhos, quer dizer, a prece de início de agradecimento, rogando o amparo e o auxílio dos nossos amigos espirituais. Elevemos, então, o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai de sempre, de todas as horas, a Jesus, o nosso Mestre, nosso Senhor, na sintonia com os nossos bons amigos, que nos sustentam todos os esforços de construção do bem no mundo. Jesus, amado Mestre, amado amigo, mais uma vez comparecemos neste ambiente de trabalho, na possibilidade que os recursos digitais nos oferecem, no esforço de colaborar contigo no trabalho de implantação de um mundo melhor entre nós. Rogamos o vosso amparo, o vosso auxílio, em particular a vossa bênção e envolvimento para o nosso amigo Marco Maiuri, que vai apresentar a exposição da manhã de hoje. Que ele siga sob o vosso influxo e sob a vossa inspiração, ajudando-nos a entender a mensagem que, antes de tudo, é tua e nos oferece um caminho de crescimento com segurança e com amparo. Fica conosco. Damos assim por iniciado o nosso trabalho. Marco, a palavra é sua, o espaço é seu. Estamos aqui para ouvi-lo e para aprender contigo um pouco mais. Muito obrigado. Obrigado a todos. Queridos irmãos da Federação Espírita de Rondônia, nossos votos de muita paz. Nosso abraço fraterno, felizes que estamos por estarmos aqui também juntos, todos juntos, de corações unidos, em torno da palavra de Jesus. Que os benfeitores amados possam também nos amparar neste momento de estudos e de aprendizado para todos nós. Iremos falar a respeito do capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. É um capítulo maravilhoso, porque é um convite de Jesus, esse Espírito Crístico que veio à Terra para alavancar a evolução humana, para nos consolar, para realmente trazer para nós a mensagem da Boa Nova. A mensagem da Boa Nova equipara-se a uma brisa refrescante que vem sossegar as nossas chagas morais. Vem acrescentar a todos nós o crescimento espiritual, a verdade incomensurável que verte do alto para nos aliviar e progredir e fazer com que nós possamos progredir em nossa marcha evolutiva. Sem dúvida, é um capítulo de muitas reflexões, é um capítulo de grande responsabilidade, porque Jesus, em um dia radioso como esse que nós estamos, ao se deparar com a multidão que o aguardava, sentou-se em um barco e as pessoas à margem do mar da Galileia passaram a ouvi-lo. Sem dúvida, sua doce voz adentrou pelos ouvidos das pessoas que ali estavam
e atingiu diretamente os seus corações, dando esperança de que todos nós temos um potencial dentro de nós, todos nós podemos realmente crescer espiritualmente e temos como fatalidade a felicidade. Porque como Jesus mesmo disse na parábola, a respeito das possibilidades humanas, disse assim: Deus faz chover sobre bons e maus, sol sobre justos e injustos. Amai os vossos inimigos e perdoai aqueles que vos perseguem. Porque se fizerem isso somente com aqueles que os agradam, qual o mérito disso? Sede, pois, perfeitos, como perfeito é nosso Pai. Naturalmente, Jesus não estava se referindo a nós alcançarmos a perfeição, a mesma perfeição de Deus, nosso Pai, mas uma meta a ser seguida. Olhando do ponto de vista de nós aqui individualmente no globo terrestre, um planeta ainda de provas e de expiações, nós poderemos, diante do Pai, da família consanguínea, nós podemos até superá-lo espiritualmente. Podemos realmente ter um exemplo, quando na infância, daquele pai que protege, aquele pai que cuida, mas ao longo da existência teremos nossas próprias conquistas e podemos até espiritualmente superar aquele que foi nosso progenitor. Mas quando falamos de Deus, nosso Pai, o Criador universal, a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas, uma justiça perfeita, um amor infinito, leis imutáveis da qual todos nós transitamos, naturalmente não alcançaremos Deus em sua perfeição, mas sempre teremos Ele como uma referência abençoada para que nós possamos realmente nos sintonizar, crescendo então espiritualmente com as nossas conquistas individuais, para que um dia, quando nós sairmos das faixas da imperfeição e nos adentrarmos na faixa dos espíritos bons e benévolos, legítimos trabalhadores, poderemos avançar pela escala dos espíritos puros e um dia, como espíritos crísticos, semelhantes a Jesus, nós poderemos entender a essência do Criador. Exatamente nessa questão que Jesus quis abordar como sede perfeitos. Até aquela famosa frase do Mestre: vós sois a luz do mundo, o sal da terra, representa também o nosso potencial de crescimento, onde fomos criados simples e ignorantes no sentido de conhecimento e conquistas da própria alma, poderemos crescer e realmente sermos um dia coparticipadores da grande obra de nosso Pai Criador. Então, as características da perfeição é aquela busca incessante que o homem tem a realizar em seu coração. Se conseguimos, por exemplo, perdoar incondicionalmente, sermos indulgentes e benevolentes com o próximo, nós já saímos realmente daquela faixa de imperfeições dolorosas, propiciadas por nossos próprios equívocos, e o nosso sofrimento causado por nossas próprias improcedências, e passamos então a entender um novo panorama da existência. Jesus, na questão 886 do Livro dos Espíritos, foi mencionado pelos Espíritos da codificação da forma como ele entendia a caridade.
benevolência para com todos, indulgência com as falhas alheias e perdão irrestrito das ofensas. O capítulo Sede Perfeitos ainda fala do devotamento, da dedicação que nós podemos ter com os nossos semelhantes, nossos irmãos em humanidade, porque quando saímos de nós mesmos, quando temos realmente o firme propósito em progredir em nós, nós também encontramos em nosso coração os motivos reais para, mesmo nesse mundo de provas e expiações que nós estamos, onde a felicidade ainda não é perfeita, nem mesmo nesta situação evolutiva em que o mundo está e que nós estamos, podemos encontrar muitos momentos de felicidade espiritual. Porque a felicidade espiritual é aquela profunda, é aquela felicidade de coisa realizada, aquela felicidade em que nós nos alicerçamos no amor e na fraternidade proposto por Jesus. Então, a caridade realmente é aquela situação proposta pelo alto para que nós saiamos de nós mesmos e possamos também olhar ao nosso entorno. Existem alguns sentimentos que são contrários à caridade, como, por exemplo, o egoísmo, como o orgulho exacerbado, não é? A vaidade, são sentimentos contrários à caridade e à fraternidade. Consequentemente, são sentimentos que trazem a dor e que nos fazem sofrer em nossas próprias improcedências. Quando nos libertamos dos sentimentos equivocados, começamos realmente a enxergar a verdade. E aqueles que enxergam a verdade se libertam de si mesmos, das suas próprias improcedências e dos laços, muitas vezes, que nós possamos ter com alguns que nos cercam e que, por conta das nossas improcedências, talvez sofram, nos tornando responsáveis pelo sofrimento de outrem. Que sejamos nós os benfeitores, não os algozes. Que cada vez que nós nos encontramos com as pessoas em nossa jornada, em nosso caminho, em nosso caminhar, essas pessoas tornem-se para nós mensagens vivas para o nosso próprio aprendizado. Quando nós emitirmos a palavra, que seja aquela palavra que constrói, que seja aquela palavra que estimula e que gera o progresso. Ou nós possamos emprestar os nossos ouvidos, ao invés de ouvirmos as maledicências, ouvirmos os lamentos daquele aflito, daquele angustiado, e que nós possamos realmente dar a nossa nota positiva para que aquela pessoa consiga progredir. Que também possamos entender que todas aquelas pessoas que nos contrariaram durante a vida, todas aquelas pessoas que virão a nos contrariar, também são mensagens importantes. São exercícios de amor dadas por Deus, nosso Pai, para o nosso aprimoramento. Todos nós que estamos reencarnados devemos saber que a reencarnação preenche os vazios deixados por nós em outras existências, nos aperfeiçoa psiquicamente, fisicamente até, recupera convivências e é realmente a lição abençoada da reencarnação que irá forjar o nosso espírito para uma compreensão maior de todos nós. Então, as características da perfeição proclamada por Jesus, à época, foi desmembrada, foi explicada pela doutrina espírita, que o próprio cristianismo redivivo, é uma promessa de Jesus aos seres humanos para ser realmente o consolador prometido que haveria de vir para explicar o que ele não podia explicar na sua época,
vem realmente demonstrar que dentro da evolução humana, nós progrediremos rumo ao Pai, para um dia falarmos como Jesus falou: eu e o Pai somos um. Realmente, todos nós podemos progredir. E este progresso, ele ocorre com as nossas atitudes, com os nossos trabalhos, no sentido de melhorar a nós mesmos. Esse capítulo maravilhoso fala também do homem de bem. O homem de bem é aquele que segue a lei de justiça, amor e caridade. É aquele que tem uma perfeita noção do quanto ainda tem a melhorar, que é simples, que é modesto, mas que traz em si uma virtude, a virtude de amar em silêncio, a virtude de exemplificar em atitudes de amor aquilo que ele sente em seu coração, que periodicamente faz uma autoanálise. Aonde será que eu posso melhorar? O que eu devo fazer para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje? O que eu devo fazer para não ferir o meu próximo? Essas questões são analisadas pelo homem de bem. E analisados com aquele homem que tem uma fé imorredora em seu coração, porque já percebeu em sua alma que Deus provê a todos nós, que todos nós estamos inseridos dentro de leis imutáveis e que tudo quanto existe na existência existe para o nosso aperfeiçoamento. As vicissitudes do caminho, os freios educativos que todos nós temos na existência são para nosso aprimoramento. E ele aceita com fé e resignação, submetendo-se humildemente aos desígnios do Criador. Tem a caridade como conduta. Onde pode ajudar, ajuda. Nem que for com uma prece silenciosa, porque a caridade tem essa característica. Ela tem vários matizes. Ela pode se vir desde a caridade emergencial, quando se dá, por exemplo, um cobertor, o alimento, socorre a emergência, até a prece silenciosa, onde ninguém é tão pobre que não possa sequer dar uma prece silenciosa, desejar o bem, assim por diante. Então, o homem de bem tem essas características. Diríamos que é o homem do futuro e que tem muitos no presente. É a pessoa qualificada, por exemplo, para viver em um mundo de regeneração dentro da escala evolutiva dos planetas. Nós estamos agora, neste momento, na antessala do mundo de regeneração. E temos que prestar atenção nos convites de Jesus ao progresso, como este capítulo maravilhoso, sede perfeitos. Os mansos e pacíficos herdarão a terra, uma terra regenerada. Então, o homem de bem será aquele homem que irá realmente trazer o progresso em seu próprio coração e irá expor esse progresso cada vez mais aonde ele está. Agora, imagine uma coletividade de homens de bem. Como isso irá modificar realmente o nosso planeta? As modificações do planeta que nós estamos virão da vida espiritual. A separação do joio e do trigo ocorrerá na vida espiritual, onde espíritos recalcitrantes irão se reencarnar em mundos compatíveis com o seu estado. E o mundo de regeneração exigirá realmente algumas conquistas da alma. Por exemplo, nós falamos da caridade e falamos a forma como Jesus entendia a caridade, benevolência, indulgência e o perdão. Para ter essas conquistas é necessário afastarmos sentimentos perturbadores do nosso coração. Por exemplo, o egoísta não consegue ser benevolente.
O vaidoso, o intolerante, o orgulhoso não consegue ser indulgente e também não consegue perdoar incondicionalmente. Ele impõe condições, ele põe regras para isso. Então, todos nós, nesta abençoada escola de aperfeiçoamento que é a Terra, poderemos encontrar em todo momento oportunidades de crescimento. Mas para que isso ocorra, nós temos que ter realmente olhos de ver e ouvidos de ouvir. Temos que identificar a mensagem do Cristo em nosso coração e colocá-la em nossos passos diante da vida. Eu vou citar um exemplo, vou contar uma pequena história para ilustrar esta questão do homem de bem, porque em seguida nós vamos falar dos bons espíritas, que é o outro subtítulo que está nesse capítulo. E esse exemplo que eu vou citar diz tanto de um subtítulo como de outro, tanto de um homem de bem e as consequências de ser um homem de bem, como de um bom espírita. Certa vez, no ano de 1985, Francisco Cândido Xavier estava sendo entrevistado. Era época de Natal, ele estava na televisão, e a entrevistadora perguntou a Chico Xavier: o que o nome de Jesus representa para você? Chico Xavier, então, pediu licença para contar uma história e começou assim: lá pelos anos de 1940, final da década de 40, começo da década de 50, ainda em Pedro Leopoldo, ele fazia as peregrinações. Ele visitava as comunidades carentes, os lares paupérrimos, levava ali donativos, levava alimento e principalmente fazia uma prece, fazia o evangelho com a família. Um trabalho maravilhoso, a exemplo dos primeiros cristãos, levava a palavra de Jesus junto com o benefício, para que a pessoa se visse consolada diante do quadro que se apresentava. Então, Chico Xavier fazia as visitações. Certa vez ele foi recebido, uma senhora foi procurá-lo e disse assim a Chico Xavier: Chico, eu gostaria de te pedir, por favor, para você visitar a minha irmã. Minha irmã tem 40 e poucos anos e ela está hemiplégica e muda. E ela traz realmente um grande sofrimento. Chico Xavier, sem pensar duas vezes, foi à casa dessa senhora junto com um pequeno grupo e foi lá realizar o que ele sempre fazia. Conversava, fazia o evangelho e a moça ouvia atentamente, muitas vezes se emocionava. O nome dela era Valéria. E Valéria estava numa situação muito difícil, porque a família tinha pouquíssimos recursos materiais, e Valéria sofria ali na cama, deitada já há muitos anos. Certa vez, Valéria foi acometida de uma pneumonia, uma gripe pneumônica muito séria, porque ficou muito deitada. Isso realmente não faz bem, não é? E quando o Chico apareceu, ela estava realmente numa situação um pouco difícil. E Chico perguntou para a mãe, Dona Dinorá, o nome da mãe, o que o médico diz a respeito de Valéria. E a mãe disse assim: olha, o médico disse que ela está realmente com uma pneumonia, mas já está medicada, está tomando antibióticos, e estamos procurando alimentá-la o melhor que podemos. E Valéria, então, estava ali numa situação um pouco complicada. E Chico, então, disse assim: bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou passar a vir todos os dias.
vou passar a vir todos os dias para levar uma palavra de esperança, de ânimo a Valéria. E assim fez. Chico estava, então, em sua jornada, indo todos os dias. Certa vez ele falou para Valéria, que emitia alguns sons, não é? Valéria, fala o nome de Jesus. Ela se esforçava e não conseguia. Aí Chico falava assim, Valéria, em outros dias, né? Valéria, Jesus andou por tantos lugares, curou tantas pessoas, muitas pessoas recebiam também a melhora ou a cura, consolou tantos corações. Tente falar o nome de Jesus, temos certeza que Ele irá te ajudar. Valéria se esforçava e ainda não conseguia. Certa vez, Valéria piorou. A pneumonia avançou. Chico foi lá com muita preocupação à noite e, depois de dar o passe, depois de consolar a família e Valéria mesmo, fez as distribuições, falou mais uma vez para Valéria em seu ouvido, Valéria, tenta falar o nome de Jesus. Eu tenho certeza que Ele irá te ajudar. Valéria então se esforçou e disse, Zozuzo, Zozuzo. Era a maneira como Valéria conseguia falar. Mas os anos rolaram. Chico Xavier mudou-se então para Uberaba, continuou a sua tarefa missionária, e depois de muitos anos, no ano de 1976, ele foi acometido de um infarte. Foi acometido de um infarte e depois de tomar as medicações necessárias, o médico disse que ele deveria permanecer um bom período em repouso, fora das reuniões públicas. E ele permaneceu. Chico era muito disciplinado, inclusive com as medicações propostas pelos médicos. Ele permaneceu ali em repouso, mas isso não impedia que os espíritos o visitassem. E ele recebia muitos espíritos que o visitavam, vindos de Pedro Leopoldo, de Uberaba, naturalmente dos benfeitores espirituais. Isso trazia para ele muita alegria, mas ele não podia trabalhar, ele tinha que ficar imóvel. E assim ele ficou. Foi quando certa vez ele recebeu visita de uma moça muito bonita, um espírito radioso. Ele agradeceu a presença, ainda impressionado com a luz que aquele espírito trazia, e disse assim, o espírito disse assim para ela, segundo relatos de Chico Xavier, a entrevistadora. Disse assim, Chico, eu vim visitá-lo, você se lembra de mim? E o Chico disse assim, eu não me lembro. Eu não posso fazer muito esforço de memória, mas, por favor, fale o nome da família, que pelo nome da família, às vezes, eu posso lembrar. Ela disse assim, eu sou uma das suas amizades de Pedro Leopoldo e vim aqui para visitá-lo. Mas pode falar então seu nome para que eu possa identificá-la. Ela disse assim, eu não vou falar meu nome. Eu vou falar um nome só. Quando eu falar esse nome, você vai entender quem eu sou. Ela então disse assim, Zozuzo. Era Valéria. Valéria veio visitá-lo e disse assim, eu vim te visitar para lembrar os dias em que nós orávamos tanto e você me falava para ter confiança em Jesus. Pôs a mão em seu peito e a dor desapareceu. Então, o nome de Jesus é muito grande e alivia as nossas dores, mas Chico tinha o merecimento de ser um homem de bem.
ele poderia ter realmente aquelas presenças maravilhosas junto a si. E ele realmente reconhecia em Jesus aquele que é o nosso Salvador, é aquele que vai trazer realmente os nossos caminhos ao Pai Criador. Chico era a exemplificação do homem de bem. E essas dores para o homem de bem passam rapidamente. Ele transita pelas dores como se tivesse asa nos pés, como diz o Evangelho, e consegue realmente superar as barreiras educativas, aprendendo com elas, que a vida nos apresenta. Porque quem conheceu Chico Xavier, nós tivemos o prazer de conhecê-lo também, entendia nele uma verdadeira enciclopédia mediúnica, mas principalmente a questão de ser um homem de bem. Exemplificava realmente aquilo que deve ser exemplificado. O homem se refletia no médium, e o médium se refletia no homem. A questão seguinte do homem de bem é dos bons espíritas. Veja que interessante. O primeiro parágrafo já é um alerta. Os bons espíritas é a continuidade do item anterior, o homem de bem. São aqueles que observam realmente a auto-melhora. Reconhece-se o verdadeiro espírita no seu esforço pessoal para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Por sua transformação moral. Porque, naturalmente, nós sabemos que a continuidade da existência, as leis de causa e efeito e da reencarnação, quando nós observamos os nossos passos na Terra, vão fazer com que nós possamos afastar os sentimentos equivocados e agir com muito mais responsabilidade. Afastaremos de nós os impulsos impensados, os pensamentos que não acrescentam, e iremos realmente olhar para frente como espíritos eternos que somos, e nosso plantio será o plantio da boa semente, que gerará bons frutos. Então, os bons espíritas são aqueles que observam realmente essa doutrina consoladora, maravilhosa, que é a doutrina espírita, não dogmática, não simbolista, não contemplativa, mas a fé raciocinada, e sabe realmente andar sobre o planeta Terra, dar os seus passos evolutivos da maneira como deve ser realmente, vigiando seus passos presentes, que será a colheita no futuro, dentro das leis imutáveis do Criador. Mas é interessante nós notarmos que esse mesmo subtítulo, Os Bons Espíritas, fala também dos maus espíritas ou espíritas imperfeitos. Dizem os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo que os maus espíritas são aqueles que observam somente os fenômenos. São aqueles que não inseriram a mensagem em seus corações. Porque nós temos que entender que o Espiritismo, nós não devemos levar o mundo para o Espiritismo. Deveremos colocar o Espiritismo no mundo, para que nós possamos entender os nossos passos, para que nós possamos compreender a nossa jornada. Então, dizem que os espíritas equivocados são aqueles que se apegam somente aos fenômenos, e que a parte moral do Evangelho causa-lhe sono, é monótona, e elas colocam realmente essa questão de uma forma secundária, olham o Espiritismo de uma maneira superficial. E depois diz uma frase interessante ali,
muitas vezes, invariavelmente, abandonam as tarefas redentoras da alma e se vinculam àqueles que justificam as suas fraquezas. Esta realmente é uma característica, mas os espíritos, como são muito bons, eles em seguida, no parágrafo seguinte, deram uma consolação. Esta é uma primeira etapa. Em outra etapa reencarnatória, já que eles já observaram um pouco da doutrina espírita, podem vir a observar numa outra encarnação da maneira correta. Então vejam, é a questão evolutiva, é a questão de observar realmente a verdade incomensurável da moral do Cristo. O Espiritismo, de forma nenhuma, deve ser desvinculada da moral de Jesus. Jesus é o alicerce. Sem Jesus, tudo desmoronaria. A doutrina espírita mesmo existe porque Jesus assim o quer. Porque ele realmente promoveu em nós esta bênção divina da doutrina consoladora que ele promoveu para todos nós. Então, existe depois no capítulo uma parábola do Cristo que exemplifica muito essa questão. A parábola do semeador. Jesus ali às margens do Mar da Galileia, olhando para a multidão, imagine que maravilha aquilo. Ele olhava a multidão com aqueles olhos divinos e disse assim: o semeador saiu a semear. O semeador, do ponto de vista espírita, é ele. E o solo são os grupos de pessoas que recebem a mensagem da Boa Nova. Então, o semeador saiu a semear e a semente caiu pela estrada. As estradas ermas, as estradas ficou na parte superficial a semente, vieram então as aves e comeram as sementes. Equivale então a dizer que quando nós somente olhamos, observamos a mensagem de Jesus, do ponto de vista intelectual somente, quando aparece as iniquidades humanas, aquelas sementes não vingam, não frutificam. E aí então o semeador jogou sobre o pedregulho, que tinha um pouquinho de terra, começou até a brotar um pouco, mas como a terra era rasa, não aprofundou a mensagem, rapidamente o sol acabou com as plantas e as sementes não frutificaram totalmente. Isso equivale àquelas pessoas que não olham com profundidade, em que a mensagem de Jesus é muito boa, mas é para os outros, não para ela. São aquelas que realmente não conseguem, não entendem e não conseguem também colocar a mensagem de Jesus em sua existência. Aí eu vou abrir um pequeno parênteses dizendo assim, que o homem deu grandes saltos de inteligência. O homem foi capaz de vasculhar o macrocosmo, o microcosmo, a intimidade das partículas. Conseguiu encurtar as distâncias através dos meios de comunicação cada vez mais aperfeiçoados, mas tem grande dificuldade ainda de ir até o seu próximo. Grande dificuldade ainda em perdoar, em amar, em ser fraterno. Então a mensagem de Jesus, ainda mais nesse momento histórico, espiritualmente histórico que nós estamos vivendo, é extremamente atual. Extremamente atual. Mas aquelas pessoas que não conseguiram se aprofundar, o fruto não frutifica, não vinga a planta. E aí, o semeador jogou as sementes e os espinhos cobriram, que são as iniquidades humanas, que são os problemas, as vicissitudes.
em que a pessoa não consegue perceber que a mensagem de Jesus o irá consolar, irá fortalecê-lo. Também são os apelos, espinhos também representam os apelos errôneos do mundo, equivocados, porque a humanidade nos oferece muitos convites, e uma boa parte deles são convites equivocados. Quando a pessoa consegue entender a verdade, ela então progride, senão a semente não vinga, não frutifica, porque são encobertas por esses apelos equivocados da humanidade. Ou a pessoa vive com os apelos do mundo, ou a pessoa vive com os apelos da espiritualidade maior. Nós aqui temos muitas coisas efêmeras no planeta. Nada nos pertence, nós somos usufrutuários de tudo. Tudo passa. A ferrugem corrói, a traça se alimenta daquilo, mas o que realmente prevalecerá será a questão espiritual. A nossa vida como espíritos. Tudo é importante, o trabalho é importante, a vida é importante junto aos semelhantes, a família é importante, mas a questão mais importante é o Espírito Eterno. Então nós temos que nos fixar mais nas questões do Espírito, porque as questões materiais são efêmeras, são aqui para nós realmente vivenciarmos este período que nós estamos. E aí, então, quando se joga a semente em boa terra, tudo frutifica rapidamente e gera outras sementes. Mas, quando o semeador joga em boa terra e vê frutificar, aquelas sementes que frutificaram irão se transformar em novos semeadores. Em uma fase da existência, nós recebemos a semente, mas nós poderemos ser também semeadores no caminho de todas as pessoas. Isso, então, é uma maravilha, é um convite para a perfeição relativa, naturalmente, mas um convite para nós nos aproximarmos do Criador e fazermos parte desta grande obra da própria criação. Então, esse capítulo fala também a respeito do dever. O dever moral. O dever moral é quando nós temos realmente a percepção, as conquistas da própria alma, nós conseguimos perceber esse dever espiritual. Não está falando o capítulo do dever material. O dever material também é muito importante. Inclusive está no Livro dos Espíritos, Lei do Progresso. Nós temos também que trabalhar para o benefício material da humanidade como um todo. Mas aí o dever inserido neste capítulo estava falando do dever moral. O dever que todos nós temos uns para com os outros. Nos colocarmos no lugar do outro. Como nós gostaríamos de ser tratados? Como nós gostaríamos que os outros fizessem para nós diante de uma dor que sentimos? Gostaríamos de ser esquecidos ou abandonados do ponto de vista dos relacionamentos humanos? Evidentemente que não. Então, quando nós nos desvincularmos do egoísmo, nos desvincularmos das questões do orgulho, nós deixaremos de ser uma ilha de aflição e passaremos a ser um continente de felicidade. Porque todas as pessoas gostam de se sentir bem. E nenhuma outra coisa dá maior felicidade do que servir. A maior alegria é sempre de quem serve. Quando aquele que serve passa por algum problema, ao retornar por dentro, de volta para seu problema, ele está muito mais fortalecido. Gosto de citar sempre a mensagem do Cristo que diz assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo
Leve meu fardo e suave meu jugo. Vinde a mim. Vejam, ele não disse que irá resolver os nossos problemas. Ele nos trará paz, nos trará forças, entendimento, esclarecimento. Porque o Evangelho é aquela luz imorredora que vem sossegar as nossas chagas morais. Mas para que isso ocorra, Jesus recomenda: vinde a mim. Para nós irmos até ele, é cumprir-lhe os desígnios. É sairmos dos nossos interesses tão imperfeitos, tão efêmeros, e olharmos a vida como um todo. Sermos também resignados diante das dores que se apresentam. Com fé atuante, tenhamos nós a coragem da fé, como diz o Evangelho. E em nossas preces, possamos pedir coragem, paciência e resignação. Está lá na eficácia da prece. É isso que nós deveremos pedir, porque se nós fizermos a nossa parte, se nós dermos o nosso contributo para o progresso de todos e de nós mesmos, nós olharemos a vida com os olhos da fé. E aí tudo quanto acontecer serão professores autênticos para o nosso progresso espiritual. Eu gostaria, então, de encerrar com uma prece que fala também das conquistas da alma, que está inserido no subtítulo das virtudes deste capítulo Sede Perfeitos. As virtudes são aquelas quando nós substituímos os sentimentos equivocados por sentimentos nobres. Quando o nosso esforço gerará em nós instrumentos importantíssimos para que nós encontremos em nosso coração a tão sonhada felicidade real, a libertação dos nossos equívocos. Lembrando da frase de Jesus: aqueles que estão com a verdade, ouvem a minha voz. A prece é de Maria Dolores, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que ilustra como nós deveremos caminhar sobre a terra. Bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta, ao companheiro que se desconforta na aflição da penúria sem abrigo. Deus te faça feliz pela roupa que ofertas aos torturados do caminho, que tanta vez se vão em desalinho, pelas feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da ventura pela ternura sorridente, com que levas ao doente o amparo do remédio, a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria, para lenir no esforço a que te des, a orfandade e a viuvez que vivem para a dor de cada dia. Deus te conceda coração submisso, embora sábio, entre os mais sábios, pela palavra boa de teus lábios, no exemplo da bondade e do serviço. Porque o amor transforma a sombra em luz, e o perdão, onde ampara e nunca erra, auxiliando a vida em toda a terra, para o reino divino de Jesus. Muita paz a todos. Fiquem com Deus. Linda prece, Marco, linda prece, que nos convida a refletir. Né? É verdade. É sempre uma oportunidade que temos na vida nesse esforço de transformação para o bem. Né? É verdade. Às vezes nós falamos do mal para o bem, claro que cada uma coisa é contexto. A impressão que eu tenho na vida é que a gente está sempre transformando o bem para mais bem, porque o que parece ser mal hoje, ontem, lá atrás, parecia ser bem. Então, a gente está sempre transformando o bem para mais bem,
ainda, né? E é sempre muito oportuno. A gente, ouvindo assim, calmamente, tranquilamente a sua exposição, vai podendo refletir nesses vários ângulos da questão da perfeição. E a história que você contou do Chico é sempre comovedora, porque o Chico, ele parece uma espécie de arco-íris, né? Ele tem muitas cores e pode ser visto de muitos lugares e de muitos ângulos. O Chico realmente é um grande caleidoscópio para quem queira aprender com ele, né? Para os muito doutos, para os muito simples, para os muito racionais e para os muito amorosos. A mensagem na vida dele para todos nós, e foi muito oportuna a sua lembrança. E nós aqui de Rondônia te agradecemos mais uma vez pela sua presença entre nós. Agradecemos a Naira, que está mais uma vez conosco aí nos ajudando. Muito obrigado, Naira. Muito obrigado. Agradecemos a nossa equipe da tecnologia, que fica aí nos bastidores, mas que sem eles nós não conseguiríamos estar, superando as dificuldades técnicas como as que puderam acontecer hoje. E, obviamente, agradecer aos nossos amigos que retransmitem, mas principalmente a Jesus e aos nossos amigos espirituais que nos envolvem, nos protegem nesse momento, para que todo esse esforço caminhe. Agradecemos a todos, agradecemos mais uma vez a você, Marco. Muito obrigado. E muito que obrigado. Possa estar conosco outras vezes. Né? Que assim seja. Tá bom? A alegria é toda minha, o agradecimento é todo meu. Graças a Deus. Um bom domingo a todos, então. Bom domingo. Fiquem com Deus.